Até 9 de junho de 1972, o cantor mais popular de todos os tempos ainda não tinha cantado na cidade mais populosa do seu país. Isso mudou de 9 a 11 de junho de 1972, quando Elvis fez 4 shows no Madison Square Garden. O The New York Times estampou: como um príncipe de outro planeta. O escrutínio da mídia foi intenso. O coronel decidiu usar a publicidade antecipada a seu favor. Depois de não ter encontrado ninguém disposto a pagar $120 mil por uma entrevista exclusiva com Elvis, ele marcou uma das raras coletivas de imprensa de Elvis apenas 5 horas antes do primeiro espetáculo. Ladeado por seu pai, Vernon foi apresentado à imprensa no Mercury Ballroom, no Hilton de Nova York. Elvis estava de bom humor, atribuindo o seu poder de permanência à vitamina E e brincando despreocupadamente com a imprensa. Houve uma frase gloriosa que deve ter feito tudo valer a pena do ponto de vista do coronel. Elvis, veio a pergunta. Disseram-nos que no fundo você é muito tímido e humilde. O que você quer dizer com muito tímido? Elvis respondeu, levantando-se e puxando para trás uma jaqueta azul clara para revelar uma fivela de cinto esplendidamente berrante. Um presente do Las Vegas Hilton por estabelecer um recorde de público. Estava em todos os noticiários daquela noite. O coronel sabia que não se podia comprar esse tipo de publicidade. Tudo agora dependia dos próprios shows. Foram 4 shows distribuídos em 3 dias, um na sexta-feira, 9 de junho, 2 no sábado, 10 de junho e outro no domingo, 11 de junho. Os ingressos custaram $5, $7,5 e $10 e todos os assentos foram vendidos. Não houve cortesia. George Harrison, John Lennon e Bob Dylan tiveram que pagar como todo mundo. A RCA, decidindo aproveitar ao máximo a publicidade em torno do evento, planejou um álbum ao vivo a ser lançado poucos dias depois. O álbum, que foi chamado As Record da Madison Square Garden, foi lançado apenas uma semana após os shows, após o evento, e abocanhou a 2ª posição nas paradas de LPs, recebendo o certificado de platina dupla. Bem, agora Cat, é claro, vai nos contar mais sobre esse evento, sobre quando Elvis abocanhou a grande maçã. Elvis e Cat. Escrever sobre qualquer uma das turnês não estaria completo se eu não incluísse a cidade de Nova York em 1972. Nova York é uma cidade difícil de se tocar. O público é sofisticado e pode ser cruel. Elvis estava um pouco preocupado com o compromisso em Nova York no Madison Square Garden, e não com os críticos, porque nesta altura de sua carreira, os críticos não poderiam ter abalado esta montanha de talentos. Mas os fãs de Nova York estavam orgulhosos de sua herança rock and roll e do que a cidade contribuiu para a aceitação do rock pelos fãs de todo o mundo. Era o tipo de música deles, que Elvis sempre incluía no seu programa. Mas este era um espetáculo versátil. Uma mistura de rock com algumas baladas e até música gospel. Ou seja, um espetáculo pensando para agradar a todos. Ou acabaria não agradando ninguém? Será que a às vezes cruel Nova York o amaria ou iria avaiá-lo abertamente no Garden? Tivemos uma matinê e um show noturno, e era inédito que uma única estrela lotasse o Madison Square Garden mais de uma vez. Isso era uma preocupação, mas que se revelou infundada, porque ambos os espetáculos esgotaram imediatamente e a procura foi tão grande que foram acrescentados mais uma matinê e mais um show noturno. Isto foi sem precedentes. Na noite da apresentação, The Sweet Inspirations abriu e foi aceito pelo público.
Mas quando o comediante Jack Carrane apareceu, ele foi vaiado implacavelmente. Jack desistiu e, em uma derrota muito graciosa, disse: "Existem 20.000 de vocês e apenas um de mim, e me curvo aos seus desejos." Após um breve intervalo, Elvis apareceu e derrubou a casa. Ele cantou rock and roll, depois apresentou algumas baladas, e sua decisão de cantar Bridge Over Troubled Waters foi um desvio arriscado dos gostos nova-iorquinos. Mesmo assim, logo fez com que grande parte do público chorasse, incluindo o Beatle John Lennon, que estava lá usando um broche de Elvis com strass. A batida e os aplausos do público devem ter sido ouvidos em Nova Jersey. Elvis veio para Nova York e conquistou os corações do público mais difícil do país. Se houver alguma dúvida quanto ao seu impacto na Big Apple, incluirei aqui uma cópia parcial de uma crítica de Ellen Willis na opulenta, mas substanciosa New Yorker Magazine. Depois de começar com o blues de Arthur Crudup, Elvis dedicou o primeiro terço de sua apresentação aos sucessos de outras pessoas. Canções de rock and roll como You Don't Have to Say You Love Me, baladas de rock como You've Lost That Lovin' Feeling. O segundo terço foi uma retrospectiva de Presley. Elvis cantou os antigos sucessos com franqueza, sem fazer nenhuma tentativa de recapturar sua juventude ou parodiá-la, exceto no clímax, quando timidamente começou e parou várias vezes antes de entrar em Hound Dog. Tudo isto foi certamente bastante agradável, mas foi a última parte do concerto que mais me emocionou, quando Elvis começou a cantar Bridge Over Troubled Waters. Eu sabia que algo importante estava acontecendo. Aqui estava uma música desajeitada que eu absolutamente desprezava, e Elvis não apenas a fazia funcionar, mas quase me fez chorar. Percebi que a tarefa que Presley se propôs era estabelecer sua identidade como cantor pop, não necessariamente de rock, e fazê-lo de maneira a arrancar o consentimento do fã de rock mais profundo e mais hardcore. Uma autoafirmação tão ousada teria sido desnecessária em qualquer lugar, exceto em Nova York, uma cidade que valoriza suas lendas do rock e não dá muita utilidade às estrelas pop convencionais. No Garden foi um ato de coragem. Ninguém além de Elvis poderia ter escapado impune. Naquela época, Elvis era a única estrela a esgotar 4 apresentações no Garden. Após o triunfo em Nova York, Elvis ficou em êxtase e nós também. Mas então chegou a hora de fazer as malas e seguir para Fort Wayne e o meio oeste. Recebemos ótimas críticas em Evansville, Chicago, Milwaukee, Wichita e Fort Worth. Final da parte 5 do capítulo 4. Bem, amigos, eu volto amanhã com mais Elvis e Cat. Elvis para sempre.